eleito Jair Bolsonaro e o vice-presidente general Milton Mourão. A gente acabou de ver ali uma imagem interessante, o Evo Morales. Acho que o Mário Abdo também, o presidente do Paraguai, estava ali. No plenário, que são os chefes de Estado que vieram para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Uma linda imagem do plenário Ulisses Guimarães, onde daqui a pouco vai ocorrer a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão. Ali nós temos então Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente eleito Jair Bolsonaro, o presidente do Senado e do Congresso, o senador Eunício Oliveira, Hamilton Mourão, vice-presidente da República, e Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós podemos ver essa imagem nesse momento, apresentadas aí nessa cobertura da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Uma curiosidade, né, Daniele, que o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele estava no fim do seu 7º mandato como deputado federal, são 28 anos, desde 1990, então ele foi eleito presidente da República sendo deputado federal. A última vez que ocorreu isso foi em 1960 com Jânio Quadros. Na época, Jânio Quadros era... Vamos dar início, então, à cerimônia da sessão solene, né, Paulo? Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada a receber o compromisso constitucional e dar posse ao excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, e ao excelentíssimo vice-presidente da República, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, eleitos em 28 de outubro de 2018 e diplomados pelo Superior Tribunal Eleitoral no dia 10 de dezembro do mesmo ano, para o período a iniciar-se nesta data. Suas Excelências encaminharam à mesa os diplomas que serão publicados na forma regimental. Composição da mesa. Compõe a mesa com essa presidência o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Jair Messias Bolsonaro. O excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, Antônio Hamilton Martins Mourão. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. O excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge. O excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. E o excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Giacobo. Eu convido a todos para, de pé e em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pela Banda dos Fuzileiros Navais.
Convido a todos a se manterem em posição de respeito para o compromisso constitucional e convido o excelentíssimo presidente da República eleito, senhor Jair Messias Bolsonaro, a prestar o seu compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Peço à mesa que se mantenha de pé e convido o excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, a prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Peço que a mesa ainda se mantenha de pé, com os poderes que me são outorgados pela Constituição Federal. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e o excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. A mesa pode sentar-se. Leitura do termo de posse. O senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Jacobo, procederá à leitura do termo de posse. Deputado Jacobo, de pé, para proceder à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e do excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Às 15 horas do dia 1º de janeiro de 2019, perante o Congresso Nacional reunido em sessão conjunta de suas casas, no plenário da Câmara dos Deputados nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob a direção da mesa do Congresso Nacional, presidida pelo senhor senador Eunício Oliveira e secretariada pelo primeiro secretário, deputado Jacobo, integrando ainda a mesa o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e o primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. Compareceram o senhor Jair Messias Bolsonaro e o senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, que nos termos do artigo 78 da Constituição Federal foram solenemente empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente, para os quais foram eleitos no dia 28 de outubro de 2018 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 10 de dezembro do mesmo ano, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Os empossados
proferiram na forma do citado artigo da Constituição o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E de conformidade com o dispositivo no artigo 75 no Regimento Comum do Congresso Nacional, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, secretário-geral da Mesa do Senado Federal, lavrou o presente termo, que é assinado pelos empossados e pelos membros da mesa que dirigiu os trabalhos da sessão. O termo de posse será assinado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, agora empossado, pelo excelentíssimo senhor vice-presidente da República, também empossado por esta presidência, pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, pelo excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pela excelentíssima senhora procuradora-geral da República, doutora Raquel Dodge, e pelo excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, pelo excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional. Casado com vocês. Esse livro é o mesmo desde Deodoro da Fonseca. Vamos subir a rampa 01. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Tem a palavra, Vossa Excelência.
É curtinha. Eu começo aqui. Nominado. Tá. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Nilson Oliveira, senhoras e senhores chefes de Estado, chefes de governo, vice-chefes de Estado e vice-chefes de governo, que me honram com as suas presenças. Vice-presidente da República Federativa do Brasil, Hamilton Mourão, meu contemporâneo de Academia Militar de Agulhas Negras, presidente da Câmara dos Deputados, prezado amigo, companheiro deputado Rodrigo Maia, ex-presidente da República Federativa do Brasil, senhor José Sarney, senhor Fernando Collor de Mello, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, senhoras e senhores ministros de Estado e comandantes das forças aqui presentes, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, senhoras e senhores governadores, senhoras e senhores senadores e deputados federais, senhoras e senhores chefes de missões estrangeiras acreditados junto ao governo brasileiro, minha querida esposa Michele, daqui vizinha Ceilândia, meus filhos e familiares aqui presentes, a conheci aqui na Câmara, brasileiros e brasileiras. Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo, que pelas mãos de profissionais da Santa Casa Juiz de Fora operaram um verdadeiro milagre. Obrigado, meu Deus. Com humildade, volto a esta casa, onde por 28 anos me empenhei em servir a nação brasileira. Travei grandes embates e acumulei experiências e aprendizados que me deram a oportunidade de crescer e amadurecer. Volto a essa casa, não mais como deputado, mas como presidente da República Federativa do Brasil. Mandato a mim confiado pela vontade soberana do povo brasileiro. Hoje aqui estou fortalecido, emocionado e profundamente agradecido a Deus pela minha vida e aos brasileiros que confiaram a mim a honrosa missão de governar o Brasil, neste período de grandes desafios e ao mesmo tempo de enorme esperança. Governar com vocês. Aproveito este momento solene e convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Temos diante de nós uma oportunidade única de reconstruir o nosso país e de resgatar a esperança dos nossos compatriotas. Estou certo de que enfrentaremos enormes desafios, mas se tivermos a sabedoria de ouvir a voz do povo, alcançaremos êxito em nossos objetivos e, pelo exemplo e pelo trabalho, levaremos as futuras gerações a nos seguir nessa tarefa gloriosa. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Pretendo partilhar o poder de forma progressiva, responsável e consciente, de Brasília para o Brasil, do poder central para estados e municípios. Minha campanha eleitoral atendeu aos chamados das ruas e forjou o compromisso de colocar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Por isso, quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou-se em um movimento cívico, cobriu-se de verde e amarelo, tornou-se espontâneo, forte e indestrutível e nos trouxe até aqui. Nada aconteceria sem o esforço e o engajamento de cada um dos brasileiros que tomaram as ruas para preservar nossa liberdade e democracia. Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão.
Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política, que sonham com a liberdade de ir e vir, sem serem vitimados pelo crime, que desejam conquistar, pelo mérito, bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias, que exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico, em respeito aos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. O pavilhão nacional nos remete à ordem e ao progresso. Nenhuma sociedade se desenvolve sem respeitar esses preceitos. O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou nas urnas pelo direito à legítima defesa. Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança e da segurança dos nossos familiares. Contamos com o apoio do Congresso Nacional para dar o respaldo jurídico para os policiais realizarem o seu trabalho. Eles merecem e devem ser respeitados. Nossas Forças Armadas terão as condições necessárias para cumprir sua missão constitucional de defesa da soberania, do território nacional e das instituições democráticas, mantendo suas capacidades dissuasórias para resguardar nossa soberania e proteger nossas fronteiras. Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Vamos valorizar o Parlamento, resgatando a legitimidade e a credibilidade do Congresso Nacional. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Realizaremos reformas estruturantes que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas, transformando o cenário econômico e abrindo novas oportunidades. Precisamos criar um círculo virtuoso para a economia que traga a confiança necessária para permitir abrir nossos mercados para o comércio internacional, estimulando a competição, a produtividade e eficácia, sem o viés ideológico. Nesse processo de recuperação do crescimento, o setor agropecuário seguirá desempenhando um papel decisivo em perfeita harmonia com a preservação do meio ambiente. Dessa forma, todo o setor produtivo terá um aumento de eficiência, com menos regulamentação e burocracia. Esses desafios só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário, na busca de novos caminhos para um novo Brasil. Uma de minhas prioridades é proteger e revigorar a democracia brasileira, trabalhando arduamente para que ela deixe de ser apenas uma promessa formal e distante e passe a ser um componente substancial e tangível da vida política brasileira, com respeito ao Estado democrático. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer a ruptura com práticas que se mostram nefastas para todos nós, maculando a classe política e atrasando o progresso. A irresponsabilidade nos conduziu a uma maior crise ética, moral e econômica de nossa história. Hoje começamos um trabalho árduo para que o Brasil inicie um novo capítulo de sua história. Um capítulo no qual o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado. A política externa retomará o seu papel na defesa da soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvolvimento do Brasil. Senhoras e senhores congressistas, deixo essa casa rumo ao Palácio do Planalto, com a missão de representar o povo brasileiro. Com a bênção de Deus, o apoio da minha família e a força do povo brasileiro, trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com o seu destino e se torne a grande nação que todos queremos. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado.
Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro. Excelentíssimo senhor e vice-presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor Hamilton Mourão Martins. Presidente da Câmara de Deputados, excelentíssimo deputado Rodrigo Maia, em nome de quem cumprimento a todos os deputados federais aqui presentes, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, em nome de quem cumprimento os demais membros do STF e também os membros do Conselho Nacional de Justiça, excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em nome de quem cumprimento todo o Ministério Público e também os membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. Primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Jacobo. Chefes de Estado e de governo, delegações estrangeiras, chefe dos demais delegações estrangeiras, embaixadores, ex-presidente da República, presidente José Sarney e ex-presidente da República Fernando Collor de Mello, familiares, primeira-dama do Brasil, senhora Michele Bolsonaro, em nome de quem cumprimento os demais familiares do presidente Jair Bolsonaro, esposa do excelentíssimo senhor vice-presidente da República, senhora Paula Mourão, futuros ministros de Estado. Em nome de todos, quero cumprimentar em nome do chefe da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzani, ex-presidente da mesa do Congresso Nacional, presidente Mauro Benevides, em nome de quem cumprimento os ex-presidentes da mesa do Congresso Nacional aqui presentes, Conselho da República, senhoras e senhores membros do Conselho da República, governadores de Estado, Superior Tribunal de Justiça, em nome do ministro João Otávio Noronha, cumprimento todos os ministros do STJ, Superior Tribunal Militar, presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, em nome de quem cumprimento todos os ministros do STM e demais tribunais, presidente do TCU, ministro Zé Múcio Monteiro, em nome dele cumprimento todos os demais ministros do Tribunal de Contas da União, demais convidados, senhoras e senhores. Os eleitores brasileiros, em outubro de 2018, em um pleito democrático e legítimo, votaram na esperança. Essa esperança, representada pela vontade da maioria, espalhada pelo país e espalha a crença em melhores oportunidades, ao mesmo tempo em que a democracia avança e se fortalece. Esperança e confiança que se renovaram em um pleito presidencial sobre o qual não pairam dúvidas. A maioria do povo brasileiro, presidente Jair Bolsonaro, escolheu delegar-lhe a suprema honra de ser o líder máximo da nossa nação. Senhor presidente, senhor vice-presidente, a partir de agora, o futuro do nosso país estará em vossas mãos. Vossas excelências têm uma parcela especialmente relevante na responsabilidade de conduzir o país e a maior delas. Embora vivamos num regime federativo, com poderes independentes e harmônicos, é inegável que a presidência da República tem um simbolismo que a torna o centro maior das atenções e das reivindicações. Típico de um país presidencialista, em que a população tradicionalmente deposita em seu presidente a esperança de que ele tudo pode mudar. Mas os governantes dependem, em primeiro lugar, da nossa Constituição e das leis em vigor. Estão hoje, nesta mesa, os representantes máximos dos poderes de nossa nação. E esses poderes, independentes, harmônicos,
deverão trabalhar juntos pelo bem-estar do nosso querido país. Isso porque, quando as regras vigentes não permitem que se faça o que o senhor eventualmente pretenda, será necessária alteração legislativa pelo Congresso Nacional, com o controle de constitucionalidade do Supremo e a permanente fiscalização do Ministério Público. Sobre a Constituição e as leis que há pouco Vossa Excelência jurou defender, serão discutidas as eventuais mudanças legislativas necessárias com o Congresso e com a sociedade para resolver os desafios de um país que vive no chamado, aquilo que todos nós dizemos, o país chamado futuro. Vejo em Vossas Excelências a vontade e o patriotismo necessários para o exercício do contraditório e do diálogo, ferramentas das mais importantes na vida pública brasileira. Mesmo os melhores ideais ou as melhores ideias podem ser aperfeiçoadas. Saber divergir com argumentos sólidos enriquece a política e a vida. E assim é assim que crescemos e nos aprimoramos. Senhoras e senhores, é no parlamento que o diálogo bem exercitado leva ao entendimento e assim as melhores soluções para a nossa nacionalidade. Ao eleger seu novo presidente da República, a população brasileira escolheu um cidadão que viveu e trabalhou por 7 mandatos como deputado federal nesse Congresso Nacional. Com a experiência de quem também vivenciou esta casa por mais de 20 anos, inclusive convivendo com Vossa Excelência por 12 anos nesse plenário da Câmara dos Deputados, tenho a profunda convicção de que o Congresso Nacional não faltará ao país no cumprimento da sua missão constitucional na nova legislatura. Com trabalho, diálogo, paciência e perseverança, tenho certeza, Vossa Excelência triunfará como presidente de todos os brasileiros. Esse Congresso não faltará a Vossa Excelência. Esse Congresso não faltará ao Brasil, como também não faltou na legislatura que se encerra dentro de um mês. O governo de Vossa Excelência certamente enfrentará um pouco menos de dificuldades, graças a importantes matérias aqui aprovadas, para ajudar o Brasil a superar a grave crise pela qual passávamos. Em respeito à história dos fatos, peço-lhe licença, presidente Bolsonaro, mas não posso deixar de registrar a perseverança política e pessoal do ex-presidente Michel Temer. Foi em cooperação republicana com a Câmara dos Deputados, tão bem presidida pelo presidente Rodrigo Maia, e com o Senado Federal que aprovamos, por exemplo, a PEC do teto de gastos, que tive a satisfação de relatar e que está sendo uma importante ferramenta para o equilíbrio das contas públicas do Brasil. Há muito precisamos aplicar no Brasil a máxima de que o orçamento nacional deve ser equilibrado e as dívidas devem ser reduzidas. Como dizia Marco Túlio Cícero, filósofo romano, há 50 anos antes de Cristo. Tenho certeza, presidente Jair Bolsonaro, que Vossa Excelência estará recebendo um país com diversos ajustes feitos com a colaboração com este Congresso Nacional. Aqui nessa casa, aqui nesse Congresso, não houve pauta-bomba, nem deixou-se qualquer herança maldita. Houve, sim, muito trabalho para avançar na pauta que era necessária ao Brasil. Destaco as iniciativas na área da segurança pública e da microeconomia, que, conforme ressaltei nesse mesmo plenário há 11 meses atrás, foram a tônica do ano legislativo de 2018, como foi feito um destaque na campanha de Vossa Excelência, e é um reclamo urgente de toda a população brasileira. Muito mais haverá de ser feito nas áreas de segurança pública, microeconomia, saúde, educação, emprego, renda e equilíbrio fiscal.
mas Vossa Excelência não iniciará do zero esse grande esforço que o Brasil espera. A criação do Sistema Único de Segurança Pública nacionalizado, a Emenda Constitucional 95, a reforma trabalhista, os avanços na pauta econômica facilitarão o trabalho de Vossa Excelência, junto a outras iniciativas que eu tenho certeza Vossa Excelência governará e tomará todas as providências necessárias. Senhoras e senhores, neste Brasil plenamente democrático que construímos, a chancela do voto confere legitimidade aos eleitos para apresentarem as ideias centrais que vão gerar coesão. Desta cadeira que ocupo, é meu dever lembrar-lhes permanentemente, ter em mente que a política é a arte de produzir consenso entre as diferenças de opinião que a democracia pressupõe. Devemos garantir que as coletividades se manifestem no âmbito do parlamento, por exemplo. O plenário é soberano e foi respeitando essa ideia, a Constituição e o regimento que conduzi estas casas do Senado e do Congresso Nacional. Nesse sentido, e aqui peço mais uma vez, venha para Vossa Excelência para um brevíssimo registro pessoal. Me aproximo do término do atual mandato de presidente e, como tal, na oportunidade que tive de servir a estas casas, ao meu querido Ceará e ao Brasil. Deixo aqui o registro da minha eterna gratidão ao povo do meu querido Ceará e a todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras que me acompanharam nessa tão honrosa quanto difícil missão. O grande patrimônio de um estadista é a sua capacidade de apontar caminhos, de convencer da justeza daqueles caminhos e assim unificar a população e fazê-la crer. Seja Vossa Excelência o melhor exemplo de conduta que teremos no Brasil, que pretenda exigir dos seus governados, pois as palavras perpetuam os fatos, mas só as ações constroem a história. Ou, como diria a máxima atribuída a Confúcio, o discurso empolga, mas o exemplo arrasta. Que Deus ilumine. Que Deus ilumine o mandato de Vossa Excelência, que hoje se inicia, para que tanto Vossa Excelência Presidente Bolsonaro, como Vossa Excelência Mourão, Vice-Presidente da República, governem em benefício não apenas de parcela da população, mas para o benefício de todo o povo brasileiro. Tenho certeza que Vossa Excelência assim procederá. Agradecendo a presença dos senhores chefes de Estado, chefes de governos e representantes de países amigos, das autoridades diplomáticas, eclesiásticas, civis e militares, bem como dos senhores ilustres convidados e todos os brasileiros que nos assistem nesse momento, que nos honram com a sua audiência. Eu quero agradecer as honrosas presenças de todos e declaro, sob as bênçãos de Deus, a presente sessão. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, solicitamos a gentileza de permanecerem em seus lugares até a saída dos integrantes da mesa e das autoridades estrangeiras deste plenário. Senhoras e senhores convidados, solicitamos a gentileza. Estamos com imagens ao vivo do plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados, onde terminou neste instante a cerimônia, a sessão solene de posse do presidente e do vice-presidente, presidente Jair Bolsonaro e vice Hamilton Mourão. Lá eles assinaram, então, o termo de posse e o presidente eleito fez um rápido
rápido o discurso, não durou nem 10 minutos o discurso ali após essa assinatura do termo de posse. E durante o discurso dele, né, Paulo, ele iniciou o discurso agradecendo, né, primeiramente por estar vivo, pelo trabalho dos profissionais que primeiro atenderam ele lá na Santa Casa de Juiz de Fora, assim que ele foi atacado em setembro, quando ele sofreu aquele atentado. Aí você vê nas imagens ele cumprimentando algumas autoridades, primeiro né, ele Paulo? cumprimentou os chefes de Estado, Sebastião Pinheiro do Chile, Viktor Orbán da Hungria, Netanyahu agora. de Israel. E Esses chefes de Estado e de governo acompanharam o discurso do plenário Ulisses Guimarães ali logo na primeira fileira. Isso, Bolsonaro agora agora se retira do plenário. Ali é o Sarney, Ulisses provavelmente, Guimarães. né? Ex-presidente José Sarney. Sim. Isso. E agora, bom, terminada essa sessão solene, eles vão se dirigir então até a rampa, onde mais uma vez será executado o hino nacional e ele será homenageado com a salva de 21 tiros de canhão, né, Paulo? Agora já temos presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão. Foram empossados, assinaram o livro da Presidência da República, que é o livro que registra os nomes dos 37, agora 38 presidentes do Brasil desde 1889, com Deodoro da Fonseca. E é importante esse momento também aí no Congresso, né, Paulo? Ele ressaltou essa união aí no Congresso, chamando e conclamando, então, convocando os congressistas para a missão de restaurar e reerguer a pátria. E pedindo ajuda, então, aí do Congresso, do Senado, da Câmara, né, dos parlamentares, e disse que eles têm a missão de reconstruir o país e devolver esperança aos brasileiros. Vamos então saber mais detalhes sobre o juramento que foi feito aí pelo presidente Jair Bolsonaro no plenário da Câmara, plenário Ulisses Guimarães. Você pode acompanhar os detalhes sobre isso, sobre o que significa esse juramento nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, @TVNBR. Você acompanha lá essas informações detalhadas, não só sobre o juramento que ele acabou de fazer, mas também de outros passos, né, que nós já acompanhamos no início dessa cerimônia, desde quando ele saiu da residência oficial da Granja do Torto, o carro, o Rolls Royce, que ele desfilou ali da Catedral até a rampa do Congresso Nacional, dos Dragões da Independência, que fizeram esse acompanhamento, esse cortejo junto com o presidente até ali o início do Congresso Nacional. E só retomando alguns pontos importantes do discurso do presidente Jair Bolsonaro, Daniele. Bolsonaro afirmou que conta com o Congresso Nacional para aprovar projetos, propostas importantes para o país. O presidente também disse que existem grandes desafios, mas uma enorme esperança, que foi o que levou ele a ser eleito presidente da República do Brasil. Disse que vamos unir o povo, respeitar a família e todas as religiões, respeitando a nossa tradição judaico-cristã. Reafirmou o compromisso de construir a sociedade sem discriminação ou divisão. E aí disse que nenhuma sociedade se desenvolve sem respeitar esses direitos. Agora temos a imagem externa do Congresso Nacional. Daqui a pouquinho eles vão sair por aquele tapete vermelho. Você vê ali os canhões de onde sairão os tiros da salva, né? De 21 tiros em homenagem ao presidente da República. Essa é mais uma etapa da posse do presidente Jair Bolsonaro. Depois daí, né, Paulo, ele segue então finalmente para o Palácio do Planalto, onde lá sim tem a parte simbólica da cerimônia de posse, onde há a troca da faixa, onde ele recebe do presidente a faixa Michel Temer, do presidente Michel Temer, a faixa presidencial, e faz o seu cumprimento às pessoas que estão lá acompanhando essa cerimônia. Aqui nós temos uma imagem lá do Palácio, não, agora do Congresso, de novo antes do Palácio do Planalto, e tem realmente uma multidão na Praça dos Três Poderes que vai acompanhar o discurso do presidente Jair Bolsonaro no parlatório. É também no Palácio do Planalto, a imagem agora do Palácio do Planalto com... E aí o público? Olha o pessoal, Daniele. Olá, pessoal, boa tarde, vocês estão acompanhando aí toda a cerimônia de posse
Ao vivo aqui na TV NBR, imagens exclusivas agora do Congresso Nacional, da rampa onde o presidente vai receber a homenagem. Voltamos na esplanada, voltamos na Praça dos... Boa tarde. Daqui a pouquinho o presidente Jair Messias Bolsonaro chega aí no Palácio do Planalto para receber o cumprimento de vocês. Vamos então dar esse abraço caloroso no presidente Jair Messias Bolsonaro, que já chega aí para cumprimentar vocês. Para conversar com vocês. No Palácio do Planalto, para fazer o agradecimento à nação. Vocês também podem participar com a gente, a TV NBR, mandando selfies, mandando recados pelo Twitter, @TVNBR e também pelo nosso WhatsApp. Acompanhe aí o nosso número na tela. Em muitos momentos em seu discurso no Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro fez referência à população e como a população é fundamental para construir esse novo Brasil, não é, Daniele? Olha a rampa do Palácio do Planalto, onde ele vai subir, e lá do outro lado a gente vê todo o público já aguardando esse momento, né? Os dragões da independência perfilados, a Praça dos Três Poderes realmente tem muita gente. Agora a gente vê a imagem da saída do Congresso Nacional. Bom, eles vão Voltamos sair... com a imagem da Praça dos Três Poderes. Isso, ali da rampa, de um lado a rampa do Congresso, do outro a rampa do Planalto, né, Paulo? E eles vão fazer esse pequeno percurso ali, saindo do Congresso Nacional. E se dirigindo ao Palácio do Planalto. Até o Palácio do Planalto, onde o presidente vai subir. A gente tem imagens agora do público. Ali na Praça dos Três Poderes, não, ali perto do Itamaraty, perto do Congresso. Isso. Então ali na rampa do Congresso... Nesse momento a gente vê que tem população dos dois lados da esplanada. Lá na rampa do Congresso, o presidente vai ouvir mais uma vez a execução do hino nacional pela banda do Batalhão da Guarda Presidencial e a salva de 21 tiros... Muita gente uma homenagem ao presidente, em frente ao né? Itamaraty também, né, Daniele? Que também terá mais uma etapa dessa cerimônia de posse. Que vai ser a última parte do itinerário, a recepção oferecida às autoridades do Brasil e do exterior. Aí a imagem do Palácio do Planalto, a rampa pela qual o presidente Jair Bolsonaro entrará no Palácio do Planalto, de onde ele vai governar nos próximos 4 anos. Aí o gramado em frente ao Congresso, já com os canhões de onde sairão os tiros, né? A salva de 21 tiros. 21 tiros. Em homenagem ao presidente. E você acompanha tudo ao vivo aqui na TV NBR, também pelo YouTube. youtube.com/TVNBR e o nosso Twitter, @TVNBR. Voltando um pouquinho ao discurso do presidente Jair Bolsonaro no plenário do Congresso Nacional, ele enfatizou essa questão da abertura do mercado ao comércio internacional, conclamou os poderes a um pacto nacional para para administrar o país nesses próximos 4 anos. Falou mais uma vez, né, de uma das prioridades do governo dele, que é proteger a democracia brasileira. O presidente Jair Bolsonaro prometeu trabalhar incansavelmente para que o Brasil encontre seu destino e se torne uma grande nação. Esses foram os trechos do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Um discurso que foi até curto, né, Paulo? Não durou nem 10 minutos. Ele subiu ali na tribuna, no plenário Ulisses Guimarães, na Câmara. Tribuna que ele já está bastante acostumado a falar, né? Afinal de contas, parlamentar por 7 mandatos, né? Então, fez ali o seu discurso aos congressistas e líderes internacionais, presidentes de outros países que vieram a Brasília para acompanhar, né? Foi um discurso rápido, mas passou pelos diferentes pontos que permearam a campanha do presidente Jair Bolsonaro, as promessas que ele fez neste período, como, por exemplo, o próprio combate
a corrupção no país. As bandeiras que ele sempre defendeu, principalmente, e ressaltou, né, durante a campanha, lembrando que a missão, segundo Bolsonaro, é de reconstruir o país e devolver esperança aos brasileiros, unindo o povo, respeitando a família, as religiões. E o compromisso também, acho que esse é um ponto bem importante, Daniel, o compromisso de construir uma sociedade sem discriminação e sem divisão. Sociedade essa que estava sendo mostrada ali nas nossas imagens. Aí vemos novamente a imagem do Congresso Nacional, da parte externa do Congresso Nacional. E aí da rampa do Palácio do Planalto. E a boa notícia é que não choveu, né, Paulo? Não choveu. Não choveu, o público não teve que se preocupar, né, em se acomodar, em se proteger de uma chuva que nessa época do ano, às vezes, pode ser um pouco mais forte do que o normal, né? Choveu nos últimos dias em Brasília, né? Mas agora, hoje... aí é na saída do Congresso, a gente vê um outro ângulo, né, dos militares ali prontos para fazer a homenagem. São 50 câmeras nesse nosso pool com 11 emissoras acompanhando. Aí, mais uma vez, imagens das pessoas que vieram acompanhar a posse do presidente. E a gente tem participação agora, Gil Vasco Campos de Minas Gerais. Ele desejou felicidades por esse dia de mudança no Brasil. Que Deus abençoe o nosso presidente Bolsonaro. Participação pelo WhatsApp. Obrigada, Gil Vasco. Dentro de instantes, nós daremos início à cerimônia, então, aqui no Palácio do Planalto. Edjan Carlos, de São Miguel do Guama, Paraná. Eu não consegui ler direito aqui, mas ele deseja dar parabéns, Jair Bolsonaro, que Deus lhe conceda muita saúde e sabedoria para governar nosso Brasil. Obrigada, Edjan. Mais uma participação agora de Wesley Castro, de Rondonópolis, no Mato Grosso. Que o nosso presidente tenha um bom governo e que tenha muita sabedoria para governar esta nação. Obrigado pela participação, Wesley. Temos mais? Sim, da Sandra Fralha. Com fé e confiança nesse nosso governo. Sucesso para todos nós e muita luz e coragem ao presidente. É o recado da Sandra, que mandou pra gente. E você também pode participar enviando mensagens por meio do nosso Twitter, @TVNBR, ou pelo nosso WhatsApp, que é 61 99 867 8787. Acompanhe a nossa programação ao vivo pelo YouTube, youtube.com/TVNBR. Daqui a pouquinho, então, mais uma etapa dessa cerimônia de posse. O presidente Jair Bolsonaro, junto com o vice Hamilton Mourão, eles acabaram de assinar o termo de posse, fez o seu primeiro discurso dentro do plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados, nessa sessão solene. Essa imagem tá linda, hein, Daniele? Tá, isso é lá do alto da rampa do Palácio do Planalto. Com vistas para... Essa é a vista que ele vai ter quando chegar lá em cima, né, Paulo? Linda vista. Para o público na Praça dos Três Poderes, ou seja, essa população toda que está aí, que veio do Brasil inteiro, vai poder festejar com Jair Bolsonaro. Uma festa popular, democrática e sem chuva. Pois é, Paulo. Bom, continuando aqui sobre a nossa participação, né, do público que quiser acompanhar a nossa programação, então mande seus recadinhos, suas fotos, seus vídeos pelo @TVNBR e também pelo WhatsApp. Olha lá a multidão, Daniele. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão ao vivo aqui na TVNBR, acompanham com a gente toda essa transmissão. Daqui a pouquinho o presidente eleito Jair Bolsonaro estará aí pertinho de vocês e vai subir a rampa do Palácio do Planalto. E vai falar com vocês, diretamente conversar com vocês e repassar. Participem conosco, enviem suas mensagens pelo nosso WhatsApp. Acompanhe aí na tela o número 6199-867-8787. Mande suas fotos, suas selfies, seus vídeos. Estejam presentes nessa cerimônia de posse, que é uma festa não só do presidente, mas de todos os brasileiros que estão acompanhando ao vivo pela televisão e também aí da Praça dos Três Poderes. A participação do público é fundamental, a festa é do povo também, né, Daniele?
Um outro ponto interessante também no discurso do presidente Jair Bolsonaro no Congresso foi a referência à ordem e ao progresso, que é uma referência ligada aos militares também. Ele enfatizou essa questão como sendo conceitos que vão estar aí orientando o novo governo, que são conceitos, na visão do presidente Jair Bolsonaro, conceitos fundamentais para o novo governo. Mais uma imagem, Daniele, aí da rampa do Palácio do Planalto. E agora, do público lá ao fundo, na Praça dos Três Poderes, a gente vê aí essa imagem, provavelmente, que o presidente vai ter quando chegar lá. Mais uma imagem agora, a Banda dos Dragões da Independência. Outra imagem, de novo, da rampa do Palácio do Planalto. Bom, a gente tem uma participação da nossa equipe. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a participação da nossa equipe, que está acompanhando lá em loco, no meio do povo, né, Eles Paulo? continuaram acompanhando, eles estão acompanhando já há muito tempo, né? Desde o início da nossa transmissão. Aí o Itamaraty, com muita gente também na frente do Itamaraty. Como o nosso repórter James Vasconcelos falou mais cedo, a estimativa de público vai ser divulgada no final do evento, então ainda não. Mas não era temos de como aproximadamente, saber. era de até 500 mil pessoas, Até 500 mil né, pessoas, Paulo? Se for esse número, é o maior número da história, né? Justamente. Para uma posse presidencial. Ou até menos do que isso, né? Então vamos acompanhar para ver se teremos esse número. Vamos então acompanhar as informações da Gabriela Noronha, nossa repórter, que vai falar com a gente. Oi, Gabriela, boa tarde. Quais são suas informações? Tô completo já. Olá, Daniele, boa tarde, uma boa tarde a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro passou agora há pouco aqui pela esplanada. Ele realmente escolheu aí o Rolls Royce para fazer aqui o desfile, né, presidencial. Ele escolheu o Rolls Royce. Aí tinha aquele mistério, né, se era o carro blindado, se ele ia desfilar de carro aberto, e foi realmente de carro aberto. O presidente foi bastante aclamado aqui, tinha muita gente na esplanada. Ainda tem a movimentação aqui, tá bastante grande ainda, tem muita gente descendo ainda lá pro Palácio do Planalto e pro Congresso para acompanhar aí a cerimônia de posse. O presidente aqui, quando passou com o Rolls Royce, estava visivelmente emocionado, o público aplaudiu bastante e a movimentação, ó, continua, as pessoas não querem ir embora ainda não e vão continuar acompanhando. Lembrando, Daniele, que aqui a segurança é reforçada, o esquema de segurança é ainda mais reforçado que em outros lugares da cidade. O espaço aéreo foi fechado no raio de 7 quilômetros e os militares estão usando caças da Força Aérea Brasileira que estão em locais estratégicos. Mais de 6 mil homens estão aqui participando do esquema de segurança entre agentes das Forças Armadas